Hoje estamos começando mais um podcast, nosso Podpets. E hoje eu estou aqui com a Cássia, que vai nos falar um pouquinho do mundo de resgates de animais. Pelo jeito, a Cássia é um anjo na vida deles. É isso mesmo, Cássia? Não me considero um anjo, mas primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer poder contar um pouquinho dessa história, né? Essa história de vida e emocionante ao mesmo tempo. Mas eu acho que se as pessoas fizessem um pouquinho que fosse, já faria diferença, né? É que nem a história da areia, né? O pessoal fala assim, não, você vai catar, acho que tem uma história que é assim, né? Que tem as estrelas do mar que estavam na areia. Aí ele foi catando uma por uma e falou, mas o que adianta você catar? Ele falou, bom, pelo menos são essas, eu consigo salvar algumas. Não vou salvar tudo, mas salvo algumas, né? Exatamente. Então eu sempre começo com essa pergunta, Cássia. Qual a sua relação com os pets? Desde quando você tem relação com eles? Não, eu tenho desde criança. Eu posso dizer que, assim, é algo meu. Desde pequena, criança, eu tive cachorrinho. Era, na verdade, da minha avó. Era um cachorrinho, chamava Godo. Godo? Godo, que era o gordo, né? Então ficava Godo, né? Então era o Godo. E eu lembro que eu cuidava dele, eu passava horas e horas brincando com ele, ficava com ele, porque ele ficava preso, né? E aquilo doía meu coração de vê-lo, né? Ele lá naquele espacinho pequeno. Então eu ficava horas e horas e horas brincando, fazendo companhia. E lembro que quando eu fui uma vez procurá-lo e ele não estava mais lá, eu chorei. E sempre quis ter um pet em casa, mas não podia, porque na época eu morava em São Paulo, eu sou de lá, a gente tinha uma casa cheia de carpete, não ficava em casa o dia todo. Então tinha aquelas questões, né, de falar, o bichinho vai ficar sozinho, né? Mas eu fui mesmo ter contato, assim, ações próprias, foi quando eu tinha 15 anos, eu já morava aqui no interior, eu morava em Cajuru, e na época a gente andava muito a pé, eu tenho uns amigos de escola que a gente andava o dia inteiro junto, então a gente ia pra escola junto, a gente ia fazer natação junto, e alguns ia pro balé junto, ia pro piano junto, né? E tava um dia de julho bem frio, eu fui pra natação e encontrei o primeiro cachorrinho que foi um dos amores da minha vida, da nossa família. Ele mudou a nossa vida, que foi o Nick. O Nick, ele tava apanhando. E eu percebi que ele tinha alguma coisa, que eu vi o cara chutando ele do outro lado da rua. Aí eu fui lá, eu era, né, adolescente, né, aquela, né, cheguei, o que você tá fazendo, sabe, briguei com o cara, ele, leva pra você. Eu peguei o cachorro e levei ele pra casa, não fiz a natação aquele dia, como eu andava a pé, uma amiga me levou embora, a mãe de uma amiga me levou embora, eu cheguei em casa, com ele enrolado na minha roupa, porque ele era filhote. Olha. E meu avô, teu pai vai te matar, ele não quer. Eu falei, não importa. Eu vou dar um banho nele, eu vou deixar ele quentinho. E daí foi a primeira experiência que a gente teve, ele ficou 11 anos conosco. Nossa, que beleza. E daí meu pai no começo não queria, mas depois de 2, 3 semanas, vem dormir com o papai, vamos sair com o papai. É impressionante como o animal conquista as pessoas, né? Por mais que a pessoa resiste, parece que tem alguma coisa que ele acaba conquistando. Eles eles têm esse poder de entrar, de deixar a gente numa situação de cuidado. Não todo mundo, é claro, né? A gente sabe que não. Tem pessoas que não gostam. Mas elas despertam o lado bom das pessoas. Eles têm eu acho que é a missão deles, né? Eles só querem ser protegidos e correspondidos. É a única coisa. Então,
eu sou aquela pessoa que, sabe, às vezes eu comprava, sei lá, um dinheiro. Eu vou comer um pastel, vou comprar. Eu vi o cachorrinho de rua, eu deixava de comer e dava pro bicho. E sou assim até hoje, né? Sou dessa maneira. Eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser Indiferente. indiferente. Não consigo. É realmente algo que dói no meu ser ver um outro ser sofrendo. E daí é um amor que se estende. Você começa dando amor para um bicho, você acaba indo por esse lado e o amor ele só vai crescendo. Ele vai crescendo a empatia por outras pessoas, por crianças, para velhos, enfim, para pessoas que estão ali de alguma certa forma, de alguma vulneráveis, né? Exato. Então eu digo que é um amor que se expande, né? E você, então assim, o seu primeiro resgate foi o Nick. Primeiro foi o Nick. Porque você tem bastante histórias de resgate de animais, Eu já tenho. Nós todos, nós ficamos com praticamente todos. Todos? Quase todos que eu resgatei. Hoje nós atualmente temos 6, né? Uhum. Todos de situação de rua, alguns bem maltratados. A maioria maus tratos? Maus tratos mesmo, eu tenho agora um que tá comigo que foi de maus tratos, que quando a gente se conheceu, né, eu tinha sido recente a morte da minha Pandora, que era uma Valmarani, e ela foi maus tratos. Abuso, né, foi abuso. E é uma, desculpa que é uma história que ela me deixa muito comovida, né? Você consegue falar da história dela ou não? Consigo, e eu quero até contar, porque é uma forma de fazer a Pandora, ela permanecer, ainda tá um pouquinho recente, vai fazer agora, fazem 45 dias que ela se foi, né? Mas foi a cachorra mais, como que eu posso te dizer? Que a mais grata, não que os outros não fossem, mas a Pandora, se você fosse na padaria e voltasse, ela te cumprimentava como se você tivesse saído e ficasse horas ou dias fora. Então, ela tinha um carinho por mim, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? E foi... como que eu posso dizer? Ela nos trouxe uma vida nova. Ela nos proporcionou uma vida nova, porque os outros a gente pegou de rua, não que desmerecendo. Teve a Pietra também, que eu sofri muito, que ela tinha uma conexão de alma comigo, ela olhava no meu olho, e eu peguei ela numa casa abandonada em Caraguatatuba. Nossa, eu trouxe ela pra cá, e ela veio comigo bebezinha, e ela era minha filha. Ela teve câncer, morreu. Mas a Pandora, o que eu gostaria de compartilhar sobre a história dela foi uma mistura de descaso do poder público, tá? Com a relação dos animais. Nós não temos hoje, como nós temos na polícia, é claro que a gente tem bons profissionais e maus profissionais, mas eu acho que a proteção, pelo menos naquele momento, animal, ela estava simplesmente abandonada. E ela é uma Valmarani, não é uma raça... né? Mas acredita-se que ela deve ter sido roubada por esse cara. Era um usuário de droga lá no Marquese, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu não conheço a pessoa. E ela tinha filhotes, pelo que falaram eram 8 filhotes, e eu só consegui resgatar 2, todos os outros estavam mortos, né? E a Pandora naquele estado, aquele estado de fraqueza, porque ele abusava dela, e ele amarrava ela na porta, então ela tinha
aqui o pescoço Pescoço. muito machucado e as perninhas de trás muito fraquinhas, né? Então, quando eu recebi a denúncia, foi por acaso, porque eu não tenho relação assim com algum órgão, né, algum pessoal dessas ONGs. Foi uma amiga que me ligou perguntando se eu sabia de uma pessoa lá de Cajuru, como eu te disse, mudei para o interior, morava em Cajuru, que pegava animal que estava em situação de risco. Porque já haviam feito denúncias sobre essa cadela e simplesmente ela estava numa fila para ser atendida. Eles não tinham previsão de buscá-la e o cara ia matar ela. Ele ia acabar com ela, porque ele estava abusando dela todos os dias. Ela gritava dia e noite. E então foi a hora que eu arregacei as mangas. Eu falei, me passa esse endereço. Contatei uma pessoa da família que contei a história. Ele conseguiu mexer os pauzinhos. Mandou a polícia lá pela gravidade. E essa minha amiga foi. Ele pediu só para não ir, porque eu estava com aquele calor da emoção, né? Que é o pior, que né? é o pior. Porque a gente acaba agindo impulsivamente, né? Impulsivamente, e daí a lei recai sobre a gente com Exato. com aquele dever que deveria ir no bandido, eles vêm para cima da gente. É. Porque eu não iria me calar. Então, para não Piorar a situação, piorar né? a situação e ser eu a agente do mal, porque hoje os valores estão muito invertidos, essa minha amiga acabou fazendo, participou do resgate e a polícia trouxe. E na hora que trouxe, o policial falou assim, o que eu vou fazer com ela? Tipo assim. Eu falei, o que você vai fazer com ela? Você vai deixar ela pra mim. Eu assino num termo. Eu não vou largar a cachorra na rua, não tem como. Eu vou cuidar, vou ver o que eu faço. Importa agora que ela vai ficar comigo, eu vou cuidar, depois eu vejo a adoção. Primeiro eu vou cuidar dela. E foi amor à primeira vista, né? Ela chegou muito triste, não conseguia andar direito pelas fraquezas das pernas. Os filhinhos dela praticamente não tinham reação, porque eles estavam desnutridos, estavam... talvez estavam com a doença do carrapato, todos eles estavam. A gente achava que não conseguiria conseguir manter, né, eles vivos. Mas a Pandora, ela estava num estado tão crítico de doença do carrapato também, que se ela batesse a cabeça e ela tivesse uma lesão, ela poderia morrer por hemorragia interna, né? por qualquer coisa, né? Então foi assim, a hora que ela chegou em casa, ela chegou no finalzinho da tarde, eu lembro que ela vomitou muito, acho que de nervoso, e daí a gente começou os cuidados. Pelo menos você deu uma vida pra ela, né? Ela morreu feliz. Eu dei uma vida para ela, mas ela deu uma vida pra gente. Ela ensinou a gente ser uma pessoa diferente e começar a ficar crítica por esse tipo, porque a gente acha que essas coisas não acontecem. É que eu falei agora, né? Eu falei assim, parece que as coisas só acontecem em filme, não é não, né? Elas acontecem de verdade e pessoas se omitem. E pessoas se omitem, elas se omitem de uma maneira que elas causam mais mal, não querem se envolver. Quantos dias essa cachorra ficou ali? Quantas pessoas ouviram ela sendo abusada, ela sendo agredida? Por que não fizeram nada? Por que o poder público não faz nada? Ainda está muito recente, né? Agora a gente tem a parte de, né, que a proteção animal está começando a aumentar.
mas ainda tem, por incrível que pareça, não tô dizendo tudo, mas parece que ainda tem um certo, parece que ela não age rápido como ela deveria agir, Não né? age. Mas, Existem situações. e infelizmente, aliás, não age rápido quase nada, né? Então precisa ter mais, esse tipo de denúncia que você está fazendo, eu acho muito importante. Para ver que tem muitos casos por aí. É que eu falo, a gente no Brechó Pets, um dia eu até comentei aqui, a gente faz a parte a parte mais fácil. Eu acho que a gente faz a parte mais fácil, porque a gente entra e a pessoa, olha, foi resgatado, a protetora tal, resgatou tal em tal situação, então a gente entra para dar aquele suporte para ela. Mas o pior é o dela, que resgatou, que trouxe, que lutou e que está lutando com ele, né? Sim. Então acho que realmente precisa ter esse tipo de denúncia, como você está fazendo, para que, como você mesmo disse, o poder público comece a trabalhar um pouco mais eficaz, ser um pouco mais forte, né? O poder público, eu acho que ele tem ferramentas. A polícia, mesmo que hoje tem essa parte na polícia, que tem você faz a denúncia anônima, tem isso, agir realmente com mais presteza, né? Com mais presteza, com mais rapidez. Exato. Porque ele não pode esperar uma fila. Não tem uma fila de prioridade. Todos eles estão sofrendo, porque talvez o cachorro tal, o gato tal, tá numa situação pior. Aí faz aquele negócio, sabe? Quem tá na UTI, quem tá pior? Sabe, quem tá pior, então o que tá pior não vai atrás, deixa morrer, sabe aquela coisa? Sabe, vamos o que dá. E a gente tem que parar com isso, porque isso e isso serve para os bichos, servem para as pessoas, servem para crianças, servem para todas. As pessoas precisam parar de ser acomodadas e deixar a injustiça acontecer e não tomar um partido. Porque as pessoas precisam começar a ter partido de defender. Porque pode ser você uma vez que pode ser ali, tá sendo prejudicada. E já aconteceu comigo de estar em alguma situação desfavorável e ninguém me ajudar. Exato. Né? Mas a gente precisa ter esse tino de poder defender quem não consegue, né? Quem não consegue falar, né? E a Pandora, ela foi muito feliz. Depois eu vou passar uns vídeos. Ela mandou foto, vídeo. Ela se transformou em 2 semanas. Ela era outro animal. Era outro animal. A gente não chamava nem de animal, era filha. Aí virou a Panda. Né? Era Panda, era Panda, Pandrix, Drix, aí a gente ficava brincando, Drix, né, Pandorix, aí vira a gente, né, a gente vai chamando, né, e ela sempre muito, muito carinhosa, e a gente já tinha outros cachorros, ela virou a parte ali né, ela virou a tia Panda, porque depois vieram cachorros, alguns outros filhotinhos que a gente resgatou também. E ela que fazia o meio de campo dos filhotinhos. Não, as filhotinhas, até tem algo comovente para compartilhar com vocês, mas as filhotinhas tinham ela mesma, acho que como uma tia. É engraçado, porque a minha mãe, quando eu casei, ela ficou com a minha mãe. Por causa da casa ser maior, né? Porque eu moro em apartamento. Mas eu tô sempre lá com eles, né? Eles são minha vida, eles dormem comigo, né? Eu durmo abraçado com meus cachorros. Não tô nem aí se falar, é ruim. Não, são os dias que eu durmo melhor quando eu tô com o meu cachorro perto, quando eu tô com eles perto. Eu gosto do cheirinho deles, é como se fosse... Né? Eu não falo nada que eu durmo com meus gatos também, então... Né? O meu filho, eu ensinei isso a ele, meu filho tem 4 anos. Ele é uma continuação do que eu sou, vamos dizer, não tô dizendo que eu sou uma pessoa boa, não. Mas do seu amor, a continuação do amor, do respeito. O respeito. Exato. Eu tenho vídeos incríveis, eu tenho histórias incríveis do meu filho de 4 anos, que ele para passar a mão, ele sai da escola a pé, ele quer ir ver a Sky, a Sky é uma Shih Tzu que mora na esquina de casa, então ele quer ir todo dia a pé para poder ver a Sky. A hora que ele chega lá, ele faz assim no
roxinho na carinha Isso é dela. muito importante, né? A gente já deixar para os nossos filhos, para as crianças, o respeito, o amor, mostrar que aquilo lá não é brinquedo. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Exatamente. E o Bruno sabe. E tem a cachorra da minha sogra. Eu falo, vem aqui, querida, né? Que ela chama Uma. E eu falo, vem aqui, querida. Ele, querida, vem cá, meu amor. Vem. Então assim, porque crianças são a repetição do que nós fazemos. Então, eu acho muito importante a gente ensinar esse respeito, né? Como eu digo, não só aos animais, mas que isso se estenda para todos, né? E a Pandora, ela, não sei se foi por esse motivo, por causa dos abusos. A minha mãe percebeu que ela estava com muita dor, foi agora em dezembro, né? Nós somos um pouco, né, mais perto, mas foi no dezembro. E ela estava com muita problema para urinar, então ela estava urinando com sangue. Só que como ela foi abusada, então ela tinha alguns problemas no órgão, né? Então achou-se que poderia ser alguma cistite, alguma coisa, né? Ela estava ali já, iria fazer 9 anos que ela estava conosco, agora em novembro. Então ela ficou 8 anos e meio, vamos dizer. Aí a minha mãe pegou, levou no veterinário, que é uma querida, aquela é um anjo, ela, né? Ali ela é uma médica mesmo, né? E levou e achou estranho, fez a tomografia, fez os exames, ela estava com um câncer gigantesco na bexiga. Então foi silencioso, tá? Foi silencioso. Meu gato teve câncer. Mas o meu tirou e ele... Tirou. Da Pandora não tinha como tirar, porque ela estava já mais de um quarto tava muito grande. E a gente viu se seria... Porque se ela se tirasse, ela teria problemas para urinar, teria que andar com fralda e tal. Mas a gente cogitou a ideia, seguiu os exames, mas ele infelizmente já tinha espalhado pro baço, pro rim. Tinha dado metástase, então. Tinha dado metástase e começou a dar alguns grandões assim na pele, né? E então a gente tomou medidas ali paliativas, ela ficou ali com a gente, mas ela faleceu agora em julho. Então foram 7 meses tomando remédios para dor. Então ela tomava remédio para dor, às vezes ela nem urinava com sangue. Comendo, porque ela era doida, ela comia, ela era engraçadíssima, ela era desastrada. Quando ela chegou em casa, lá no comecinho, ela roubou um frango descongelado, que estava descongelado em cima da pia. Ela roubava comida. Não, ela era, e ela era assim, ela mesmo tropeçava nela mesmo. Porque ela era muito... Nossa, ela era uma coisa, ela era uma figura. E a gente ria dela, né? E muito unida com os irmãozinhos, né? Com os irmãozinhos... com as menininhas, que a gente fala, que a gente tem as 3 poderosas, as meninas poderosas. E, enfim, chegou-se o dia, né? A minha mãe me ligou, foi dia 12 de julho. Foi numa sexta-feira, foi 12 de julho. Eu achei que iria demorar um pouco mais. Mas a Pandora, a minha mãe me ligou, falou, olha, a Panda tá muito esquisita. Ela teve, acredito que um ataque epilético. E eu tô tentando e não tô conseguindo dar conta. Você corre pra cá, me ajuda, né? Aí eu cheguei, ela já tinha passado da crise. Ela não tinha, em nenhum momento, ela tinha tido algum episódio neurológico nesse sentido, né? Ela estava assim tossindo fazia 2 dias e colocando sangue. Ou seja, tinha pego o pulmão, né? Já tinha pego o pulmão. E quando pega o pulmão, iria sufocá-la, né? Só que ela teve essa questão, deve estar passado alguma coisa, foi para a cabeça. E ela, a hora que eu cheguei,
ela já tinha saído da crise, mas ela estava parada, olhando pro nada. Não sei se ela ficou cega, não sei, ela não respondia, ela não tinha Coordenação. coordenação. Não, ela ficou, sabe, parada assim, sem reação, olhando para a parede. Ela não ia para trás, ela não ia para frente. Você chamava Panda, 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 abraçava ela estática, né? E a gente chamando, 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 ela voltou. Ela voltou e dela me reconheceu. E foi aquela coisa, né? Ela não estava conseguindo mais pular, não estava, né? Tava muito cansadinha, e tossia, tossia, tossia. E daí eu fiquei sentada com ela, falou assim, olha, vamos levar ela para Santa Rosa, né? Lá Santa Rosa do Viterbo. E daí então foi quando a gente chegou lá e a doutora disse, ela pode ter alguma isquemia, ela pode ter algum problema pior, ela pode ter algum problema de sufocar, pode ser o final de semana, ela pode ter um infarto, ela pode ter várias coisas, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E daí foi a hora que eu olhei pra minha mãe, a minha mãe olhou pra mim e disse, chega. Vou Né? fazer sofrer, né? É. Ela foi no caminho, quando a gente pegou a estrada, parecia que ela estava se libertando. Ela ficou sentada do meu lado aqui, com a coleirinha, olhando para a janela, cheirando um ar puro assim, né? Eu chorando muito, né? Chorei muito. Só que ela começou a ter uma crise também dentro do carro. Acabou até me machucando bastante o braço. Eu fiquei bem roxa aqui. E chegou lá, enfim, tivemos que fazer A eutanásia. a eutanásia. A profissional, a Amanda, no caso, ela também chorou, né? Eu fui conversando com ela, eu falei, mãe, fica na frente dela, eu fico atrás. Vou conversando com ela e eu fui conversando ali calmamente com ela, falando, minha filha, você vai ficar conosco, você é nossa filha, independente de qualquer coisa, eu te agradeço por tudo, por você ter nos permitido, Nos proporcionado de ter né, deixado eu participar da sua vida, porque foi grandioso. Ela faleceu na primeira injeção. Ela estava muito fraquinha. E daí, então, nós decidimos cremá-la. Porque como nós temos bastante bichinhos, então nós estamos cremando eles e fazendo... o meu também foi cremado. A gente vai fazer uma capelinha para eles. Ai, que bonitinho. Né? Bonitinho. Né? Porque todos fizeram parte da nossa vida em um determinado momento, né? Então, eu falo que ela tá comigo. É algo ainda que eu ainda me pego chorando bastante. Mas você chora, a gente chora tudo. Não dá certo assim, desse jeito. E a gente eu trouxe ela pra cá. Uma coisa que eu te disse, a minha mãe fez questão de passar lá em casa, na casa dela, mostrar que ela tinha ido pros irmãozinhos, pra eles não procurarem. Eu nunca vi uma reação daquela. Eles entraram, teve duas, as sobrinhas, né? Entraram em pânico. E, nossa, sabe, o Billy, que era o maior companheiro dela, deitou do lado dela e não se movia, ele estava velando ela. Engraçado, como eles têm um sexto sentido, né? Tem. Impressionante isso. Tem. Não adianta falar que eles não sabem das coisas. Sabe. Nós fizemos o velóriozinho dela aqui, em Ribeirão. Fui muito triste. Eu voltei com a minha mãe para Cajuru, porque eu não podia deixá-la sozinha. Meu marido ficou aqui. E eu tenho a camiseta, ela como tava frio, eu tenho a camisetinha dela, então tá nas minhas coisas todo dia, eu chego lá, dou um cheirinho, né, falo aí pra ela, né, e agora ela tá ali com a gente, né. O dia quando eu fiz o do Buff, depois de um tempo, eu pus a urninha dele e a foto, né, aí uma amiga minha comadre, ela foi pro Egito.
E ela trouxe aquele gato que toma. Então agora é o gato que fica ao lado da urninha dele e o foto. Então tá tomando conta ali, Tá né? Que são tomando dois conta. gatos, se entende, Isso, né? isso. Mas agora, ó, já que você deixou todo mundo emocionado aqui, eu vou te fazer outra pergunta. Aham. Você também já resgatou animal exótico, exótico ou silvestre? Já. Tudo que eu puder, eu faço. O meu marido fala assim, se uma Você cobra vai- passar... Vai, pega também. Não, se uma cobra passar, é capaz de você olhar pra ela virar assim, ó, pra você coçar a barriga dela. Porque eu tenho mesmo uma conexão, sabe? Eu não sei te dizer, eu não sei te explicar. Uhum. E uma vez, eu tenho o Billy é o cachorro, um dos mais engraçados que eu tive. Ele é o famoso caramelo. Ah, tá. É um caramelo. Ele é aquele caramelo que eu não sei te dizer. Aquele que corre atrás de moto, é aquele que pula janela. É o caramelo, ou assim, o tipo do vagabundo mesmo, Não, ele né? é vagabundo, ele é boêmio. Como diz a minha mãe, ele é meliante. Tá? Ele é meliante, ele é o dono da gangue, né? Ele é, como que chama lá do que tem agora, né? O Zé, não sei o quê. Tem essas, né, essas historinhas aí. Mas ele é, e eu também resgatei ele num dia de chuva, enfim. Ele parece um salsichinha pequenininho assim, mas ele é porreta. Ele é porreta, aquele cachorro. E eu castrei, porque como eu tenho outras, né? A gente castrou, mas mesmo castrando, meu bem, Não segura. é um fogo. É um fogo que tem o Heitor, que é um outro cachorro que eu resgatei numa obra, que ele tinha levado uma paulada na cabeça. Nossa. É. Ele tem marca de 2 pregos aqui. E o Heitor já tá há 12 anos conosco. O Heitor, a gente castrou também. Dá vontade. Ele vai lá, chega atrás do Heitor e. Filho, é um fogo. E ele já tá faz 9 anos conosco já tá também. velhinho, já tá. Não, mas ele não. E ele conversa, ele te responde, né? E o Billy, ele é uma coisa. Ele chama Billy. Ele é uma coisa. Se ele vê um passarinho, alguma coisa, ele corre atrás. E a gente escutou uma gritaria no quintal. E a hora que vê, ele tava lá agarrado com um gambá. Agarrado, o gambá pegando ele e virou E aquela ele pegando o confusão. gambá. E virou aquela confusão. E a gente conseguiu separar. O gambá ele se finge de morto. Ah, é? Essa eu não sabia. É quando ele se sente atacado, ameaçado, ele se finge de morto. E aí a gente, Billy, você matou o bichinho, que coisa feia, Billy, né? Vai lá pra dentro, né? E nisso, a minha mãe voltou pra pegar o saco de lixo, colocar, né? Os gambazinhos, porque tinha matado ele. E a hora que colocou ele, viu que ele deu uma mexidinha. E ele tinha machucado, o Billy tinha machucado o rabinho dele, machucou a carinha dele, né? Aí minha mãe, opa, não tá morto não, né? Cássia, vem cá. Aí eu vi e tal, só que a hora que você chega perto, ele, né, ele faz, né? Era muito bonitinho. Enfim, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma caixinha pra ele, vamos deixá-lo lá até ele se recuperar, né? E daí eu levava tomate, ovo. Ele ficou 2 semanas com a gente. A gente fez ali uma caminha com, né, meio com, sei lá, colocou uns paninhos ali. Ele ficou morando num vaso grandão que a gente tem lá por 2 semanas. A gente não deixava o Billy lá. Restabeleceu-se? Restabeleceu-se. E um dia eu cheguei lá, vou lá ver o gambazinho, né? Ele não tava mais lá, então ele tinha ido embora. Então ele seguiu a vida dele. Ah, ele foi embora, então. Ele foi embora. Ele Voltou se recuperou. Ai, se que recuperou. bom. Mas eu acredito que ele voltava porque ele passava em cima do muro e ficava mexendo com os cachorros, né? Tipo assim, bobão, seus bobão, tô aqui em cima acho que não vai agora mexer você mais, não pega. né? Acho que foi um aprendizado pros 2 lados, né? Já resgatamos coruja. Coruja também, uns anos atrás, numa casa abandonada. Papagaio.
papagaio tem uma história linda com a Lili, que a Lili ela era muito brava, e eu fui fazendo amizade com ela, eu colocava música clássica, eu ia, conversava com ela, terminou que ela vinha na minha mão, ela mexia no meu cabelo, só que Tem ela que já ter uma paciência, né? A gente tem que ter uma paciência com eles também. Principalmente animal resgatado. Sim. Porque o animal resgatado, como é o caso da Pandora, eles já passaram por tanta coisa que você não pode querer que eles, de repente, já... Tem uns que, Não, são tão desconfiados, bons. são desconfiados. Que fazem, mas a maioria está muito desconfiada. Então, tem que ter uma paciência muito grande, tem que ir devagarzinho, dando muito amor, para eles poderem chegando aos poucos. Levei Porque não é várias fácil, bicadas, várias bicadas, mas o negócio é não desistir. Exato. Né? A gente levou até uma veterinária específica para papagaio lá, porque ela estava ficando muito magrinha. Mas era pela idade mesmo, ela já tinha 40 anos, né? Nossa, 40 anos 40 já? anos. Então ela já era mais de idade. Já, e eu fiz amizade com ela ali. Embora, se não me engano, acho que o papagaio vai até os 70, né? Não vai. A gente tem essa história. É, porque uma vez eu fiz a arara vai. É, só se foi isso. Então, só se for arara. Não, é porque o pessoal fala muito porque uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso daí, fala mesmo a idade de cada um, que eu não lembro exatamente de quem que é. Mas a gente tem uma matéria no site que fala. Eu sei que umas vai até 70, acho que é a arara mesmo. A arara vai. O papagaio, ele vai até esses 40 anos. 40, 45 anos. Por aí, né? Mas, então eu achava, nossa, e meu sonho era mudar para uma casa e levar a Lili e fazer um lugar para ela ficar, né? Mas ela, infelizmente, ela nunca ia sair dali. Ela tava, a gaiola era a proteção dela, né? Eu não consegui, mas eu consegui, pelo menos eu cantava, ela cantava junto, levava musiquinha. Você conseguiu eu batia palma, e eu pegava, chacoalhava, ela fazia assim com a cabecinha, sabe? Então, assim, tinha uma resposta, eu falo, uma conexão mesmo, assim. Eu sentia, quando eu estava perto dela, que eu me aproximava mais dos espíritos bons. Ela me trazia muita paz, assim. Uma coisa também que a gente tem que falar aqui na hora que você está falando de tudo isso é o emocional, né? O nosso emocional tem que estar muito bom, porque se você não se policiar emocionalmente, um resgate, isso que a gente, no meu caso, você e eu que trabalho também com a gente vê cada dia uma coisa pior, fica comprometido, né? Abala. Porque eu lembro que quando eu comecei, todo que me mandava, eu abria a boca, né? Aí meu marido falou, se for pra você trabalhar numa coisa que você vai chorar e não se totalmente ficar sem... Sim, né, sim. Enfim, né? Esqueci a palavra certa agora. Pois eu lembro. Se desestabilizar, então você não faz. Então, assim, hoje eu continuo meio desestabilizada, mas eu tento ver e falar, não, eu vou ajudar, olhar com o olhar de que vamos tentar ajudar. Porque é muita crueldade ainda que a gente vê, né? Então a gente tem que ter um emocional. É difícil, vou falar assim, nossa, vou ser frio. É impossível. Mas a gente tem que ter uma certa, assim. Como é que a gente diz? A gente tem que saber lidar com ele, né? Tem que ter um controle. Isso, controlar ele. Porque é muito difícil. Porque quando o animal ele tá nessa situação, ele tá muito amedrontado, tá, na verdade, descontrolado. Às vezes ele já perdeu a esperança de viver, né? Então, a gente precisa mesmo que é um animal, a gente precisa se colocar no lugar. Exato. Né? Qual que seria a maneira que você gostaria de ser tratado? Com carinho. Né? Porque tem alguns né? A gente sabe que tem alguns que atacam, porque como eles foram ali, estão naquela situação... eles não sabem como é que você vai se portar. Sabe a sua intenção, ele teve aquilo ali... Ele vai me ajudar ou vai ser igual o outro? Então, exatamente, ele não tem confiança nenhuma. Então, existe sim, a gente precisa ter um controle da situação, porque quando você tem o controle, você consegue dar a solução para aquele momento. Então, eu sou muito disso, de ficar fria na hora, fazer o que tem que fazer, só que depois, para mim, é o pesado. Que depois que vem
aqueles Tem a flashes, reação, né? né? Vem aqueles flashes, vem aquela coisa, e daí eu me desestabilizo por algum momento. Mas como que você volta pro seu centro? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu salvei uma vida. E mesmo que às vezes o bichinho não resista, porque em muitos casos eles já estão numa situação tão deplorável que eles desistem, não tem mais o que fazer. Saber que você fez o máximo que você poderia. O melhor que você poderia. É isso que nós podemos dar. Essa solidariedade, vamos dizer mesmo, a caridade, né? Uhum. A caridade, ela não é algo pensada, ela é oferecida de graça, ela beneficia, é algo muito bonito porque ela beneficia o doador, né, e o receptor, né? Então, você é um remédio para a alma. Então, é algo que você consegue oferecer e você consegue se beneficiar sem uma intenção. Você vai mesmo porque é aquilo, é a empatia, é você mesmo. E parar com esse negócio, eu vejo coisas, às vezes o cachorro lá morrendo de fome e ninguém faz de conta que não existe o bicho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, não é um bicho, é uma pessoa também você fazer isso. Às vezes a pessoa, me dá um pedaço, me dá uma comida, né? Dá uma comida. Não passar, não, né? Parece que a pessoa é invisível, né? Não é invisível, aquela pessoa tá ali porque ela sofreu, ela tá sofrendo muito para ela tá ali. Ela tá sofrendo muito, com certeza. A pessoa, quando ela tá nesse estado, ela desistiu de viver, né? Então, se a gente puder só dar uma palavra e ficar ali, né? Poder oferecer o seu melhor, você vai fazer a diferença. Você pode mudar um pouco, levar a alegria ali um pouco, que for, né? Então, essa homenagem que eu tenho para Pandora tudo bem que a situação que nos conhecemos, né? Eu não me vejo, meu marido falou até que... Mas se não fosse você, ela não teria vivido mais. Eu falei assim, olha, Mas é mesmo. Não, mas isso para mim não é nada, sabe? Porque ela mudou minha vida. Foi uma troca, né? Eu acho que eu ganhei muito mais com ela do que ela comigo. Eu ganhei muito mais. Porque ela era uma cachorra. Eu falo assim, cachorra, né? Eu falava que ela era uma cachorra linda, maravilhosa, porque ela tinha uma imponência, ela era muito. Eu acho que ela devia até ter pedigree. Ela era muito elegante, sabe? Fina. E a gente, além de ser espalhafatosa, descuidada tal, mas ela nos trouxe tanta alegria, ela brilhantou tanto a nossa vida, ela esteve ao nosso lado em tantos momentos que outro ser humano não estava, que só a presença dela ali. Eu tenho uma foto que ela tinha a mania de colocar a cabecinha assim, ó, encostar a testinha, né, na gente. E ela fazia isso, a hora que ela tava com soninho, eu falava assim, grandona, agora você quer dormir, né? E daí eu, vamos lá, vamos arrumar sua caminha? E ela arrumava a caminha dela, ela chegava, deitava, cobria, a hora que você cobria, ela fazia assim. Assim, então você via que ela tava em paz, né? Então eu digo assim, eu ganhei muito mais tendo ela na minha vida, como todos os outros. Se vocês quiserem depois escutar a história de cada um, porque foi cada história, né? Mas a mais recente mesmo é da Pandora. E uma coisa que acho que eu comentei com você, há 2 semanas eu resgatei outro. Já outro? Agora tem o Tommy.
Ah lá, tá vendo? Já tem mais um. Não, mas você ainda vai voltar aqui com muita história. Eu resgatei o Tommy porque eu vi aqueles olhinhos e também não conseguia. Eu falei, a gente tem uma vaguinha lá em casa, então já tá com o Tommy. E vai nos ajudar a superar um pouco a Pandora, porque a gente fala dela, a gente chora, né? Então a gente tem já colocou já mais uma lindeza na nossa vida aí, outro pequenininho. Eu acho que você já me respondeu a outra pergunta que eu ia te fazer, que assim, qual o conselho que você daria a essas pessoas que também fazem esse trabalho e resgatam, né? Então, eu acho que você já acabou respondendo falando isso. A gente faz um pouco a diferença, né? Porque fazer a diferença... Fazer a diferença. Eu vejo muita gente comprando. Né? Eu ainda também sou contra comprar, mas... Contra, mas tudo bem, porque tem pessoas que se beneficiam da venda ali do, vamos dizer, da procriação. É claro que é uma forma de manter a raça, né? Mas amor não se compra. Não é uma crítica. Eu tenho pessoas, né, da família, inclusive, que compraram. Eu amo todos eles, para mim não tem distinção. Mas tem muitos animais que precisam da nossa ajuda. E eles são, às vezes, ou a maioria das vezes, eles são nossos antidepressivos. É verdade. Eles são os nossos remédios. Eles são a nossa companhia. Eles são... Então, claro que a gente tem essa questão de resgatar, mas tem muita gente que tem um espaço ali para receber um bichinho e mudar a vida, quebrar o gelo da vida, trazer amor para dentro de casa, ser responsável por uma vida que sofreu e devolver algo de bom para o universo, porque a gente só vê coisas, a gente vê mais notícias ruins do que notícias boas, e quando a gente tem uma companhia dessa, a gente vai dar atenção para eles, a gente vai entreter o nosso momento com eles, não vai ficar escutando lorotinha de televisão, de política. Você se dá um afazer. Então é ocupar as mãos, é ocupar a mente, é ocupar o coração. Preenche o teu espaço, né? Preencher o espaço, preencher o vazio. Então adote sem moderação, né? Esse é o meu recado, de abrir os olhos, levar mesmo, de ter uma história bonita para contar, porque você começa com uma, depois você não para mais. É verdade. Né? Eu comecei com 15 anos, eu tô com 42 hoje, então vamos dizer aí... E ainda vai ter muita história para contar. E não vou parar, tem gente que fala assim, porque eu tive ele morreu e eu nunca mais consegui. Não faça isso. Dê oportunidade para outro. Dê para outra vida. Eles precisam da gente. Aquela vida se foi, mas tem outra precisando da gente. Então não se feche. Não se feche. Adote outro. Continue, porque no final, a conta vai ser você com eles lá de cima ou eles lá de baixo. Né? Porque tudo que a gente faz, e a gente não tem que fazer isso para receber, não. A gente tem que fazer isso porque o ser humano tem isso no coração. O ser humano tem que ser humano não só para as luxúrias, para tratar bem quem tem dinheiro ou excluir pessoas, não. O ser humano tem que ser caridoso, tem que praticar o bem. Então, a gente praticando o bem também para eles é uma forma também da gente agradar, a gente se melhorar e a gente crescer até espiritualmente. É isso aí. Cássia, olha, muito obrigada pela sua história. Emocionou todo mundo aqui, eu principalmente, porque eu não posso ver nenhuma história assim que eu choro junto. Então, eu quero te agradecer mais uma vez para o seu... Eu agradeço. E depois ainda você vai vir aqui contar mais histórias dos seus resgatados. Vou contar. Então, gente, eu quero agradecer então a Cássia mais uma vez por ela ter a disponibilidade do tempo dela vir aqui contar essa história tão bonita. Agradecer o Henrique, que está sempre aqui do nosso lado. E aguardar vocês no nosso próximo Pod Pets. Até lá. Obrigada.